Olá, meus amigos. O que é que faz, ou o que é que move um jornalista que esteja reformado a voltar a estas lides de comunicação? É resultado um pouco de um desafio de amigos, muitos, que me disseram que já era tempo de estar parado, sem nada a fazer ou pouco fazer, e voltar a ter alguma coisa que me fizesse partilhar ideias, o pouco conhecimento que tenho e reflexões, essencialmente, com um universo maior de amigos. Não pretende ser um comentário, não pretende ser uma análise política semanal, não tem qualquer aspiração a ser influencer ou a provocar ou a suscitar grandes debates nas redes sociais. É apenas marcar presença junto desses amigos com uma partilha de ideias de um cidadão livre que trabalhou quase 50 anos e que agora tem mais tempo para ler e também para pensar. Esta capacidade e esta possibilidade só é possível graças ao avanço do ponto de vista tecnológico, que faz com que com um simples telemóvel, com algum investimento pouco em algum equipamento adicional, tripés, comandos, iluminação, seja possível produzir pequenos programas de televisão, ou até maiores, desde que houvesse tempo e engenho e paciência, e depois fazê-los distribuir pelas redes sociais ou por outro meio, como seja um canal de YouTube, etc. Portanto, é essa a ideia de fazer aquilo que se chama hoje um neologismo, um vlog, que será uma espécie de blog em vídeo com estas reflexões que, enfim, dentro do possível com uma periodicidade semanal, eu colocarei em partilha com os meus amigos. Um dos temas que me preocupa, e acho que preocupa a maior parte das pessoas de hoje, a partir de uma determinada idade, até se chegar aos 60, creio que não é uma preocupação muito grande, mas a partir dos 60, em que a vida entra numa fase do chamado outono da vida, temos mais tempo e mais disponibilidade para pensar, olhar para dentro e olhar para fora à nossa volta e constatar que uma das coisas que me preocupa é a intolerância. A meu ver, a tolerância é um índice civilizacional que poderia ser colocado ao nível de outros índices que são mais facilmente mensuráveis. A tolerância é difícil de medir, mas a tolerância é, na verdade, um símbolo da civilização. Quanto mais uma sociedade é civilizada ou mais desenvolvida, a meu ver, ela deverá ser uma sociedade tolerante. Tolerante não significa que se abdique das convicções ou que se deixe de lutar por objetivos, por ideais, por projetos de sociedade, sejam eles de natureza política, económica, filosófica, religiosa, para quem tem convicções religiosas. Tolerância significa relativizar algumas posições, colocar essas posições ou expô-las ou debatê-las com um indicador de educação, de respeito pela opinião do outro, por um certo civismo no debate que vemos com alguma preocupação arredado dos tempos que correm. E isso é válido em termos nacionais, como é válido em termos internacionais. Normalmente a intolerância conduz, ou já está na origem, ou tem na origem algum radicalismo de natureza ideológica, de natureza religiosa, que leva a uma militância exacerbada e até alguma violência, ou por expressão verbal, ou, quiçá, e isso muito mais preocupante, através de violência física, de manifestações violentas ou até de
atentados ou atos de terrorismo numa posição mais extrema. Na base está sempre a intolerância, a incapacidade de entender as diferenças, de entender outros povos, de ser capaz de dialogar com outros povos. E isso ainda nos torna mais aberrantes enquanto seres, quando nós pensamos e fazemos esse exercício de afastamento relativamente ao mundo, por exemplo, no tempo e no espaço, e olhamos para o planeta Terra, que na verdade é pequeno, que é um planeta na imensidão do Sistema Solar e na imensidão do universo, do qual não se conhece as fronteiras, ou não terá fronteiras, sendo que o conceito de infinito é sempre muito difícil de realizar, pelo nosso cérebro, pela nossa mente, pelo nosso conhecimento. Mas se fizermos esse exercício de abstração e olharmos para a Terra, para esse ponto azul no universo, temos alguma dificuldade em entender a pequenez, a mesquinhez de muitos dos conflitos que nos assolam. Quando olhamos para o Médio Oriente e o sangrento conflito entre o grupo radical terrorista Hamas, que governa a faixa de Gaza, e o Estado de Israel, de parte a parte, quer na incursão feita pelo Hamas no território israelita e a forma violenta como foram atacados povos inocentes e pessoas inocentes residentes nos kibbutz, etc., não propriamente alvos militares, mas civis, a forma como foram violadas mulheres, raptadas crianças e velhos, e depois a resposta brutal do Estado israelita, com bombardeamentos sistemáticos, com quase 40 mil mortos até agora, em menos de um ano. Isso preocupa-nos. Na base estará também, naturalmente, convicções religiosas, mas mais do que isso, questões também de natureza política, ódios que se foram alimentando, ataques de parte a parte, tensões de parte a parte, e cada vez se torna mais difícil olharmos para essa parte do mundo numa perspectiva de paz, de convivência ou de respeito por diferenças religiosas e políticas e de respeito pelas fronteiras dos Estados. Essa intolerância é a mesma intolerância que se vê muitas vezes no debate político nacional, sendo a outro nível, mas a linguagem, as expressões usadas, da qual a mais evidente e mais recente foi a intervenção no Parlamento, de uma forma excessiva, em meu ver, pelo deputado do Chega, dirigindo-se de uma forma genérica ao povo turco, um povo, aliás, com uma civilização extraordinária, com uma história riquíssima, e uma sociedade extremamente desenvolvida do ponto de vista tecnológico, económico, e um parceiro importante de Portugal, dirigindo-se de uma forma que ofendeu naturalmente o povo turco, de uma forma geral, e depois o debate que se envolveu em torno disso, os comentários, as análises, o tempo que se perdeu nas televisões e nas rádios em torno, para não falar daquilo que corre nas redes sociais, esse rio enorme onde as pessoas despejam os ódios e os rancores e alguma frustração relativamente a essa questão, e há intervenção, ou pouca intervenção, ou moderada intervenção do Presidente do Parlamento relativamente a esse tipo de linguagem utilizada na Assembleia da República. Na verdade, na raiz está de novo a intolerância. Obviamente que manda o bom senso que o Presidente do Parlamento respeite o livre pensamento e a forma como se expressam os deputados e essa autonomia que naturalmente todos os deputados têm de expressar aquilo que bem entendem, não só enquanto cidadãos, enquanto o direito de livre expressão, mas também pelo estatuto de representantes do povo que lhes permite expressar essa diferença ou essas ideias que o seu programa, ou as suas linhas programáticas do seu partido ditam, ou que o seu próprio entendimento dita relativamente a uma realidade. Sem dúvida, esse direito é claramente um direito a respeitar, mas depois também, por outro lado, a necessidade que o Presidente do Parlamento, e é por isso que ele é também Presidente do Parlamento, lhe cabe
de acordo com o próprio regimento e funcionamento do Parlamento, advertir, chamar a atenção dos deputados, sejam eles quais forem, seja de que bancada for, para a necessidade da utilização de uma linguagem que seja de alguma forma urbana, que respeite o Parlamento todo e que respeite não só dentro do Parlamento e os outros deputados das outras bancadas, mas respeite também a sociedade em geral e a comunidade das nações. Às vezes preocupa-me que essa falta de elegância, que era, aliás, e que é, aliás, uma tradição dos parlamentos, e também do nosso, em Portugal, durante muitos anos, que essa falta de elegância começa a aparecer no debate político e nas intervenções no Parlamento, espaço por excelência do debate, da troca de opiniões e da troca de ideias. É um pouco essa reflexão de hoje, essa preocupação à volta sempre da tolerância ou da intolerância, da capacidade de aceitar as ideias diferentes, da capacidade de as debater e de as trocar. É essa a minha reflexão a meu ver, de hoje. Eu gostaria sempre de terminar com uma sugestão de um livro, de um poema, de alguma coisa que eu tenha comigo, ou que tenha lido, ou que tenha pensado e que possa partilhar convosco com prazer. Nesta fase da vida, dizia o meu pai, que foi jornalista e poeta, que o jornalismo era o serviço militar dos poetas. Na verdade, quer na nossa história literária, quer na história da poesia portuguesa e mesmo da poesia estrangeira, muitos são os poetas que na sua juventude ou no seu início de vida foram jornalistas. O jornalismo é, de facto, um exercício do domínio da língua, da capacidade de comunicação, etc., que com um certo apuramento se vem a manifestar nessa coisa extraordinária, ou não, mas a manifestar-se ou não, nessa coisa extraordinária que é a poesia. Recentemente tenho visto muitos amigos meus, antigos camaradas de profissão, jornalistas, a começarem a publicar poesia. Eu, infelizmente, não tenho esse talento, ou não tenho sequer essa capacidade de ousar escrever poesia, sendo que reconheço que na poesia está sempre a sensibilidade, na sua origem, a imaginação e a vontade de a expressar em palavras e de a partilhar, como em todo o processo comunicacional, e a escrita é também um processo comunicacional, é por essência um processo comunicacional. Não tendo esse talento, ou não ousando ter esse talento para escrever ou manifestar essa sensibilidade, gosto em particular de ler poesia. E quando digo ler poesia, não lê-la para mim próprio, mas lê-la em voz alta, dizer poesia. Eu acho que a poesia ela pode ser cantada, e é normalmente cantada, musicada, ela pode ser apenas lida para cada um, mas ela pode ser dita. E ao dizê-la, eu leio a poesia sempre em voz alta para mim próprio, que a poesia melhor me sabe. Vou-vos deixar, portanto, com um poema que eu acho muito bonito, não é muito conhecido, é de um poeta brasileiro dos anos 50, chamado Raimundo Calado, num livro chamado Casablanca, creio, onde esse poema foi pela primeira vez publicado. É uma história curiosa, que tem a ver com Portugal e que tem a ver com a corte portuguesa no Brasil, e deixo-vos, portanto, com Dom João VI e a mulata. Quando a corte de Dom João VI chegou a Paquetá, tudo servia de pretexto para sussurrar, para criticar uma mulata que havia por lá.
Diziam que ela era um perigo, que era mesmo uma tentação, e que o marquês de nome antigo, desdenhava o rei, não cumpria a lei para ser só dela o cortesão. Mas quando alguém o censurasse, pedindo ao rei que a exilasse pelo mal que fazia, Dom João VI comia uma coxinha de frango ou de galinha e sempre respondia: já lhes disse que aqui, em Paquetá, eu sigo as leis da corte de Lisboa e não me digam que a mulata é má, porque eu decreto que a mulata é boa. Certa noite, muito escura, a moça se assustou, vendo surgir uma figura gorda a ofegar, que sem falar nos braços logo a apertou. Ela sentiu-se muito aflita. Como dizer que não? Até nas trevas era bonita. E lá fez de conta que ficava tonta, sem saber quem era o seu Dom João. Mas quando alguém a censurasse, pedindo ao rei que a exilasse pelo mal que fazia, Dom João VI comia uma coxinha de frango ou de galinha e sempre respondia: aqui, em Paquetá, eu sigo as leis da corte de Lisboa e não me digam que a mulata é má, porque eu já sei como a mulata é boa. Até para a semana.